Anjos caídos gritam do abismo no Eufrates. Seca no rio Eufrates lembra profecia bíblica de Jeremias. Essas profecias que estão relacionadas ao fim dos tempos. Uma região anteriormente conhecida como Crescente Fértil vive agora a expectativa de uma crise alimentar enquanto vê as principais fontes de águas desaparecer, levando as autoridades a buscar soluções para o cenário profético. Isso porque o Eufrates, com 2.700 quilômetros de extensão, é a principal fonte de água potável, além de alimentar 3 usinas hidrelétricas que produzem eletricidade para cerca de 3 milhões de pessoas na Síria. De acordo com a Reuters, autoridades iranianas apontam que por 3 anos consecutivos a estação chuvosa começou mais tarde e terminou mais cedo do que o normal, reduzindo a média histórica. Isso fez com que o volume de águas nos rios Tigre e Eufrates diminuíssem. O Eufrates aparece na Bíblia em diversas passagens, sendo descrita como fronteira com o Jardim do Éden. O nome do terceiro rio é o Tigre, aquele que corre a leste da Síria, e o quarto rio é o Eufrates, diz em Gênesis 2,14. Além disso, o profeta Jeremias descreveu como águas da Babilônia. A região atualmente inclui a Síria e o Iraque. Secariam como punição por suas práticas idólatras, o que tornaria a região inabitável. Uma seca contra suas águas para que se sequem, pois é uma terra de ídolos. Eles estão obcecados por imagens terríveis. Certamente gatos selvagens e hienas habitarão ali, e avestruzes habitarão ali. Nunca mais será colonizada, nem habitada através dos tempos. Está escrito em Jeremias, capítulo 50, a partir do versículo 38 e 39. As profecias sobre o rio Eufrates também são relacionadas ao fim dos tempos, tanto no cristianismo como no islamismo. Muçulmanos acreditam que ao secar, o rio vai revelar tesouros que se tornarão motivo de guerras. Por outro lado, o cristianismo diz que o rio Eufrates vai secar para a guerra do Armagedon. Apocalipse 16. O 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e secaram-se as suas águas para que fossem preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. No livro do Apocalipse, é profetizado que em um futuro próximo, o Eufrates, ou rompendo como água, do Oriente Médio, secará em preparação para a batalha do Armagedon. Além dos fenômenos naturais, a região também tem sido atormentada por conflitos em curso. A desertificação agora ameaça 40% da área do país, um país que já foi um dos mais férteis e produtivos da região. O professor da Universidade de Tecnologia de Luleå, na Suécia, Nadir Al-Ansari, disse a Reuters que as chuvas no Iraque caíram 30% nas últimas 3 décadas, com a menor precipitação ocorrendo nos últimos 2 anos. O que antes era conhecido como Crescente Fértil começou a morrer há 35 anos.
As autoridades acusam a Turquia de reduzir o fluxo do rio a montante nos últimos 2 anos para metade do nível com a qual se comprometeu em um acordo de 1987, uma alegação que o governo turco nega. Até setembro, as chuvas do sudeste da Turquia, onde nascem os rios, ficaram 29% abaixo da média nas 3 décadas anteriores, de acordo com a Agência Meteorológica da Turquia. As barragens e a seca reduziram as águas dos 2 rios para cerca de 20% dos níveis anteriores. A combinação de todos esses elementos levou a uma crise alimentar na região. Quase 90% das colheitas de sequeiro, principalmente trigo e cevada, falharam nessa temporada, de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação no Iraque. Com 2.700 quilômetros de extensão, o rio Eufrates é a principal fonte de água potável, além de alimentar as 3 usinas hidrelétricas que já citamos aqui para 3 milhões de pessoas na Síria. Agora, 2 barragens no norte da Síria enfrentam o fechamento iminente, o que deixaria cerca de 3 milhões de pessoas sem acesso à eletricidade. O nível da água na barragem de Tizrin, a primeira em que o rio cai dentro da Síria, caiu 5 metros e está atualmente cerca de 10 centímetros acima do nível morto, quando as turbinas param de produzir eletricidade. De acordo com o livro de Apocalipse, um dia, 1/3 da humanidade será aniquilada. Nesse tempo, segundo a profecia do capítulo 9, os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates serão soltos para cumprir sua missão. No mesmo cenário, a Bíblia diz que haverá um exército de 200 milhões com seus cavalos e cavaleiros, desde quando o apóstolo João escreveu tais profecias carregadas de simbolismos. O rio Eufrates vem sofrendo grandes modificações e vários especialistas bíblicos e pastores falam sobre as possíveis associações entre as profecias e os fatos atuais. Segundo alguns especialistas bíblicos, o espírito do anticristo já está operando através da vida dos governantes. Ainda não foi anunciado, mas o espírito dele já está assentado sobre os corações dos seres humanos, os levando a fazer o mal e preparando tudo para sua chegada. Sobre os sinais da chegada do fim dos tempos, muitos dizem que não devemos focar somente nos rumores da construção do 3º templo ou no anúncio do grande acordo de paz. Há muitos outros sinais que merecem atenção, como a seca do rio Eufrates, que a cada ano passa e tem ficado mais seco. E isso aponta para uma grave crise ambiental. De acordo com a Bíblia, os reis do Oriente vão caminhar pela terra seca, onde corria o Eufrates até o Monte Megido, onde lutarão contra o exército de Cristo na batalha final. Assim que o Eufrates secar totalmente, a trombeta irá tocar e os demônios presos por Deus vão se soltar para destruir 1/3 da humanidade com seus 200 milhões de soldados. Surgiu nestes últimos dias vários relatos de pessoas que ouviram gritos, vozes dos 4 demônios presos junto ao rio Eufrates. Porém, nenhuma comprovação científica, arqueológica ainda foi ouvida por historiadores. É necessário acreditar sim nas profecias bíblicas,
porém transmitir informações reais para que as pessoas não se enganem. A palavra do Senhor diz em Apocalipse 9 que os primeiros são anjos bons que estão livres, segurando os 4 ventos nas extremidades do Eufrates. Os demais são anjos maus, demônios que trarão destruição ao serem libertados. Os anjos caídos são entidades espirituais que se rebelaram contra Deus, uniram-se a Satanás e vieram para a terra, tendo relações com as filhas dos homens e gerando seres chamados de Nefilins. Eles foram aprisionados em um local próximo ao rio Eufrates e, quando soltos, matarão 1/3 da população mundial com um exército de 200 milhões de cavaleiros durante a grande tribulação, conforme descrito no livro do Apocalipse. Em relação aos sons misteriosos ouvidos na região do Eufrates, isso pode ser um sinal de que a profecia está se cumprindo. Mas, independente disso, Deus já deu início ao processo de desertificação daquele lugar para que ocorra a batalha do Armagedon. A Bíblia revela que Jesus vencerá a batalha contra o inimigo e o lançará no lago de fogo e enxofre, onde ele será atormentado por toda a eternidade.